todos os aprendizes de Palpatine, Conde Dooku era o aprendiz mais desrespeitado e odiado pelo Lorde dos Sith, Sidious. Essa parece uma afirmação um pouco agressiva, mas eu consigo provar pra vocês. Pouco depois da vingança dos Sith, o Lorde dos Sith, Darth Vader, ele se encontrava em um momento em sua vida muito difícil. Ele não só tinha perdido o duelo contra seu antigo mestre Obi-Wan Kenobi lá em Mustafar, o que resultou em perda de vários membros e várias funções de seu corpo, mas ele também tinha perdido a sua amada Padmé Amidala, a razão principal que ele tinha caído para o lado sombrio. De acordo com o antigo Lorde dos Sith, o criador da regra de 2, o Lord Darth Bane, é necessário testar os seus aprendizes não só fisicamente, através do combate com o sabre de luz e várias outras artes marciais, mas também é necessário testá-los psicologicamente. O psicológico de um Lord Sith é também uma arma essencial. A vida do Lord Sith é uma vida incrivelmente difícil e é uma vida que também muitas vezes é uma vida solitária. Consequentemente, os aprendizes precisam ter uma mentalidade incrivelmente forte. No entanto, nem todo mundo é completamente invencível psicologicamente, e o Lord Vader muito menos. O Lord Vader, desde o momento que ele se tornou um Sith, ele era uma pessoa mentalmente muito confusa, muito fraca. Como consequência, Darth Sidious precisou lidar com o Lord Vader de uma forma um pouco diferente, uma forma, digamos, até mesmo um pouco mais carinhosa. Durante um diálogo, uma conversa quase pai para filho entre o Lord Vader e o seu mestre Darth Sidious, Palpatine, Palpatine admitiu para o Lord Vader que de todos os aprendizes que ele teve em sua vida, o Lord Vader era o mais precioso. Darth Maul também tinha sido um bom aprendiz, mas o pior de todos no final era, sem sombra de dúvida, Palpatine deixou isso claro, foi o Lorde dos Sith, Darth Tyrannus, que é o nosso tão conhecido Conde Dooku. Palpatine falou sobre ele com completo desdenho. De todos os aprendizes, Conde Dooku foi o menos amado, e é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Por que Palpatine não gostava do Conde Dooku? Por que ele não o respeitava? Contrário Darth Maul, ou até mesmo o Lord Vader, Conde Dooku no fundo, não realmente acreditava na causa, na missão, no objetivo da vida dos Sith. Darth Maul tinha se juntado a Palpatine quando ainda era criança, toda sua personalidade, seu caráter, toda sua missão e objetivo na vida foi moldado completamente pelo seu mestre, Sidious. Anakin Skywalker, o futuro Lorde do Sith Darth Vader, se juntou a Palpatine porque ele acreditava que o caminho do Sith era a chave para conseguir as coisas que ele queria em sua vida. Todos eles acreditavam na causa, na filosofia, no estilo de vida do Sith, exceto o Conde Dooku. Quando o Conde Dooku se juntou a Palpatine, ele se juntou a ele simplesmente porque ele não gostava da Ordem Jedi. Ele perdeu a sua fé na Ordem Jedi e ele começou então a acreditar que talvez os Sith seriam uma melhor alternativa. Ele não realmente acreditava na missão, na filosofia, no estilo de vida, os objetivos intrínsecos que uma pessoa deve ter quando ela se torna um Sith. Conde Dooku viu o lado sombrio apenas como uma ferramenta. No livro A Romantização da Vingança dos Sith, Palpatine, falando sobre Conde Dooku, disse o seguinte: Dooku não era um verdadeiro Sith, ele era um aristocrata com sabre de luz, um homem que brincava com a escuridão, mas que nunca conseguiu se entregar completamente a ela. Essa era a grande fraqueza de Dooku. Sendo um antigo Jedi, Conde Dooku também tinha a grande desvantagem de ter sido moldado pela antiga República e os antigos ensinamentos dos antigos Jedi. Para criar uma nova ordem, Palpatine tinha esse conhecimento, era necessário destruir o antigo para criar o novo. E Conde Dooku, sendo parte do antigo, tendo sido moldado pelos antigos Jedi, as antigas políticas da República, Conde Dooku simplesmente não seria o suficiente para trazer a nova ordem que Palpatine buscava, o novo Império Galáctico, um novo governo com uma nova mentalidade. Apesar de ter abandonado os antigos Jedi, Conde Dooku ainda assim, como já foi dito, moldado pelos antigos Jedi, ele ainda assim carregava aquele mesmo orgulho e aquela mesma moralidade que os Jedi tinham, algo que Sidious completamente odiava e zombava. Quando Dooku entrou no serviço de Palpatine, ele também teve a péssima sorte de entrar em um momento onde Palpatine estava passando por uma espécie de transição. Então, desde o início, Conde Dooku já foi adotado como um aprendiz, como uma pessoa descartável. A diferença de idade de 20 anos entre Conde Dooku e Palpatine já significava que, desde o início,
Conde Dooku já não seria visto como uma pessoa para carregar o legado do Sith adiante. Desde o início, Sidious nunca planejou que Conde Dooku sobrevivesse às Guerras Clônicas. O papel de Conde Dooku era simples, era simplesmente criar um movimento separatista, iniciar a Guerra Galáctica e servir como a face pública da conspiração do Sith e o líder do movimento separatista. Alguém que Palpatine poderia trair publicamente mais tarde e no final seria considerado um herói. Quando Anakin Skywalker, a pessoa que Palpatine realmente queria, mostrou estar pronto para ser ensinado nos caminhos do lado sombrio, Sidious então usou a morte de Conde Dooku para consumar a queda de Anakin. Conde Dooku não foi morto por ter falhado Sidious, mas sim porque o seu propósito estava cumprido. Ele tinha feito o seu papel e ele então foi descartado. Esse plano de Palpatine de eliminar Conde Dooku no final enojou ele ainda mais em relação ao Conde Dooku, porque Conde Dooku, de uma forma muito tola, muito bobo, muito fácil de ser enganado, ele realmente acreditava que no final de tudo, ele e Palpatine governariam a galáxia, um império, juntos. E enquanto isso, Anakin serviria um papel como uma espécie de líder dos Inquisidores. A falta de capacidade de Conde Dooku conseguir enxergar que talvez o seu mestre poderia traí-lo no final, e até mesmo a falta de iniciativa de tentar tomar o poder de seu mestre, fez Palpatine enxergar Conde Dooku como uma pessoa que era muito fácil de ser enganada, uma pessoa muito tola, e isso literalmente causava nojo em Palpatine. A gente consegue ver isso com clareza no livro da romantização da vingança do Sith. A gente vê lá como Conde Dooku tinha planos magníficos para o Império, e enquanto isso Palpatine ria dele em sua mente, vendo quão tolo e fácil de ser enganado ele era. No final de tudo, Palpatine buscava a idolatria, a devoção completa de um aprendiz, não uma espécie de parceria, que era o que Conde Dooku esperava no final. Contrário a todos os outros aprendizes, o Lord Vader e até mesmo Darth Maul, Conde Dooku ele nunca se entregou completamente e profundamente para o lado sombrio. No final de tudo, Conde Dooku ele sempre manteve parte da sua velha personalidade. Ele era nobre, idealista, condescendente e até mesmo um pouco arrogante. Anakin Skywalker, o Lord Vader, ele entregou completamente a sua vida, tudo que ele acreditava, ele entregou para o seu mestre Sidious, o seu nome, os seus morais e até mesmo a sua alma. Darth Maul no final era uma arma que foi criada pelo Palpatine, foi moldada por ele. Darth Maul entregaria sua vida para o seu mestre se ele pedisse. Maul era uma arma limitada para as utilidades de Palpatine, mas ele era completamente devoto. O Lord Vader, ele era quebrado por dentro, mas era uma criação de Palpatine. Ele era ambos temido e respeitado, mas Conde Dooku nunca foi leal. Ele era útil, mas ele era repleto daqueles defeitos que os Jedi tinham. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam sobre essa análise aí? Você acha que faz sentido? Você respeita o Conde Dooku ou você acha que o Palpatine estava certo em não gostar dele? E se você gostou do vídeo, cara, seja respeitado, né? Curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.